Seguindo a nossa viagem, chegamos no momento em que os portugueses saem para o mar em busca de novas terras, com a intenção de comercializar com diferentes partes do mundo. Essa empreitada nasce no século XV, período que vai de 1401 até 1500, quando o comércio europeu crescia e a Índia era alvo das navegações lusitanas. A pretensão era expandir o território e ocupar novas terras, para enriquecer a corte e a burguesia. Vamos navegar para entendermos um pouco mais dessa história? Ninguém melhor do que Milton Santos para nos ajudar a entender como a dinâmica dos espaços e a dominação constroem e afetam as nossas sociedades. Ele foi um geógrafo, escritor, sociólogo, cientista, jornalista, advogado e professor universitário brasileiro. Considerado um dos mais renomados intelectuais do Brasil no século XX, foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil, ocorrida na década de 1970. Na aula de hoje, veremos como a alimentação atual no Brasil tem fundamentos lá atrás, com a invasão dos portugueses, como que a imposição e reconstrução de novos hábitos alimentares aqui nessas bandas são desdobramentos de novos sistemas de plantio, divisão de terra e formas de cultivo do alimento que tem na nossa mesa. Bom, tudo começou lá atrás, quando os portugueses invadiram o Brasil. Quando eles chegaram aqui, eles viram uma terra que poderia ser muito importante para a expansão deles e dos negócios deles no mundo. Então, o Dom João, que era o rei de Portugal, ele pensou, como que eu vou manter todas essas terras nas mãos dos portugueses? Porque também estavam chegando aqui os holandeses, estavam chegando franceses, estavam chegando espanhóis. Então, para que todas as terras se mantivessem nas mãos de Portugal, ele resolveu fazer uma divisão dessas terras e presentear algumas pessoas da nobreza de Portugal. Então, ele chamou um cartógrafo, dividiu o Brasil em 14 capitanias hereditárias, 14 fatias de terra gigantescas, maiores do que o próprio país de Portugal. Chegou para a nobreza de Portugal, alguns amigos deles, e falou, eu tenho uma boa notícia e tenho uma má notícia, qual vocês vão querer primeiro? A boa notícia é que eu vou dar para vocês, de presente, um pedaço de terra maior do que Portugal. Nossa, que maravilha, né? Ganhar um país inteiro para você, isso era boa notícia. Mas a má notícia é que vocês vão ter que ir até o Brasil com os seus próprios recursos, construir os seus próprios barcos, levar o seu pessoal para poder ocupar essa terra e deixar essa terra produtiva e ainda pagar impostos para o reino de Portugal. Então, esses 14 nobres vieram de Portugal para o Brasil. Eles foram chamados de donatários e eles receberam as capitanias hereditárias. Como o próprio nome diz, uma capitania hereditária ela permaneceria nas mãos dessa família hereditariamente para sempre. Então, quer dizer, quando ele morresse, ele daria para os seus herdeiros sucessivamente. Só que isso não aconteceu, porque 16 anos depois de criar as capitanias hereditárias, o próprio Dom João revogou essa lei e alguns perderam tudo, inclusive a própria vida. Então, a saga desses 14 lotes foi uma saga muito difícil. Só 2 deles deram certo. O do Duarte Coelho, que foi um grande navegador, e ele ocupou Pernambuco com a cana-de-açúcar, que foi a primeira monocultura do Brasil. E a outra foi a de São Vicente, onde hoje é São Paulo. Lá existia já um intenso comércio de pessoas escravizadas. Todas as outras capitanias hereditárias fracassaram. Elas acabaram em 1548, mas deixaram um triste legado, que é o coronelismo. O que quer dizer isso? Os donos de terra eles tinham muito poder sobre todos os colonos, quer dizer, sobre todas as pessoas que estavam morando e ocupando aquela terra. Então, eles tinham literalmente o poder sobre a vida ou a morte dessas pessoas. Eles só ajudavam ou davam terras para quem era amigo, para quem era puxa-saco. E aí também começou o tal do clientelismo. Então, a história da grande concentração de terras, a concentração fundiária no Brasil, começa aí. O que quer dizer isso? São imensas extensões de terras, terras que normalmente são improdutivas, que nada é plantado lá, nada é cultivado.
e que inicialmente foram doadas a esses donatários pelo rei de Portugal e depois foram doadas para os amigos deles. Eles foram doando para quem era amigo dele. E isso foi a base para o início dos sistemas alimentares atuais aqui no Brasil. A gente pode dizer que esses sistemas de plantio atuais, baseado nas monoculturas, não significa que essas populações comam somente aquilo. No Brasil, a gente tem a cana-de-açúcar como um tipo de monocultura e temos muitas outras. A gente tem várias, a gente tem monocultura de algodão, a gente tem monocultura da soja, a gente tem monocultura do trigo e a gente tem a monocultura de cana-de-açúcar, que foi a primeira de todas. A cana-de-açúcar chegou aqui numa capitania hereditária e ela veio com a finalidade de gerar lucro para a coroa. Então vamos ouvir agora o que a Sueli Carneiro tem a nos dizer sobre as cotas aqui no Brasil. Comida e cultura. Depois da política de cotas, há uma diferença relevante na escolarização da população negra e das mulheres negras? Sem dúvida. Estão sendo produzidos e em vias de serem lançados vários diagnósticos, vários relatórios com avaliação desses 10 anos de políticas de cota, né, pela lei, e todos eles atestam que há uma mudança extraordinária. O campus universitário adquiriu, não é, uma diversidade jamais vista ou imaginada. Há, sobretudo, também o impacto que esses corpos não brancos produzem sobre o fazer acadêmico, a produção dos saberes. Então, há em curso toda uma efervescência também, toda uma efervescência de novas perspectivas na produção dos saberes, da produção de conhecimento, né, nesse país. E essas mudanças devem nos conduzir a termos um conhecimento menos enviesado, menos eurocêntrico, né, menos domesticado, incorporando cada vez mais todas essas outras dimensões de possibilidades que esses corpos historicamente excluídos trazem. Quando o fato é relatado, o protagonismo da gente é invisibilizado, porque isso também é uma estratégia do racismo aqui. E as cotas, que legal. Foi não sei quem que fez. Não foi a luta do movimento negro que conquistou as cotas. A Lei 2000, foi, né? Alguém fez. É a reivindicação mais antiga dos movimentos negros brasileiros, desde a Frente Negra Brasileira. Em 2003, felizmente, o ex-presidente Lula promulgou essa lei. Mas é uma luta que vem desde a Frente Negra Brasileira na década de 30. O direito à educação é antes da Frente Negra Brasileira e foi uma das bandeiras mais caras. A luta pela regulamentação do trabalho doméstico vem com a Laudelina na década de 30. A gente conquista isso com a Benedita nos anos 90. Então a pergunta que fica é: quem é que foi herdando todas essas terras ao longo de todos esses anos? Porque no primeiro reinado, Dom João deu para os donatários, que por sua vez deram para os amigos, grandes pedaços de terra. E no segundo reinado, o Brasil tomou uma medida que seria determinante para a sua histórica concentração fundiária. Então, em 1850, o imperador, que era Dom Pedro II, assinou a Lei de Terras, por meio da qual o país oficialmente optou por ter uma zona rural dividida em latifúndios, ou seja, grandes extensões de terra, e não em pequenas propriedades como deveria ser. E por isso que hoje em dia a gente fala tanto em reforma agrária. Vamos ver o que o João tem a dizer sobre isso? 12 milhões de pessoas no Brasil que não sabem o que vai comer amanhã. 12 milhões. Nenhuma é do MST. Nenhum vive em assentamento, nem acampamento do MST. Nós temos centenas de crianças que estão fora de escola, nenhuma é do MST. Nem no acampamento, nem no assentamento. Nós temos uma quantidade imensa de pessoas que não têm casa para viver, nenhuma é do MST. No MST, com toda a precariedade,
os assentamentos todos têm uma casa com dignidade. Por isso que a nossa reforma agrária, ela não é um lugar de produzir. Você quer produtivismo sem ter gente? É o agro. O nosso projeto de reforma agrária é um lugar de se viver bem. Então, o direito humano à alimentação adequada depende de alguns aspectos e de alguns tipos de acesso. O primeiro deles é esse sobre o qual o João estava falando, que é o acesso físico, o acesso geográfico. A gente precisa ter um pedaço de terra para poder plantar. E quem não pode plantar, quem não tem esse pedaço de terra, ele precisa estar pelo menos próximo de terras que tenham plantio de alimentos frescos. Mas além desse acesso, a pessoa também tem que ter o acesso financeiro, ou seja, ela tem que ter dinheiro suficiente para poder comprar aquele alimento. Além disso, ela tem que ter também o acesso à tecnologia e aos utensílios, ou seja, ela tem que ter panela, ela tem que ter fogão, ela tem que ter acesso ao gás para poder cozinhar, e ela tem que ter também acesso ao conhecimento, porque para você cozinhar, você precisa aprender o mínimo, né, de pratos, conhecer um pouco da cozinha, o que você pode misturar com o quê, para dar sabor aos alimentos, né? E além de tudo isso, você tem que ter o acesso ao tempo, porque cozinhar é uma delícia, mas leva tempo. Todos esses acessos ajudam a gente a pensar nesse sistema alimentar de uma forma mais inclusiva para todo mundo. Por isso, quando Sueli nos fala sobre a importância das cotas raciais e a gente entende que as cotas que foram distribuídas para as populações que ocuparam esses grandes latifúndios, e depois a gente tem o João explicando sobre a urgência e a importância da reforma agrária, a gente consegue entender como todas essas coisas estão interligadas e o quanto é importante a gente ter acesso a todas essas informações para que a gente possa lutar pelo direito humano à alimentação saudável e adequada. Desde as nossas pequenas crianças, as infâncias, até nós enquanto viajadores nesse mundo. Muito bem, e para vocês terem uma ideia de como o alimento e as terras eram importantes desde a invasão dos portugueses aqui no Brasil, a gente vai trazer um exemplo para vocês, que foi a primeira Constituição aqui do nosso país, em 1823. Ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca. E por quê? Naquele momento, as monoculturas ainda não existiam, mas existia o plantio da mandioca, que inclusive era um insumo básico da alimentação dos povos originários do Brasil, os indígenas. Só que os indígenas, eles utilizavam a mandioca de uma maneira muito tradicional, né? A cultura estava embutida nesse conhecimento deles do plantio, do roçado, do beneficiamento da mandioca, com grandes tecnologias para se tirar o polvilho, para se tirar o tucupi. Então, estava muito mais ligado à cultura. Na Constituição da Mandioca, para a pessoa poder votar, ela tinha que ter uma quantidade de terras e uma quantidade de plantio de mandioca suficiente para poder ter direito ao voto e também para poder tentar se eleger. Então, com isso, a gente percebe que naquele momento, o que era agricultura acabou virando um agronegócio. Saiu a cultura e ficou o negócio. O agronegócio, ele está apoiado na produção das monoculturas. É disso que ele se alimenta. No Brasil, a gente atualmente tem muitas monoculturas. Então, a gente tem grandes extensões de terras onde se planta somente um tipo de alimento. Então, a gente já falou da cana-de-açúcar, tem o dendê, tem o algodão, a gente tem o café, a gente tem o milho. O que é importante a gente refletir aqui é que, em tendo somente monoculturas, a gente leva a uma diminuição da biodiversidade local, a gente torna o acesso à terra mais difícil, porque essa terra está concentrada na mão de poucas pessoas, a gente tem uma redução da produção familiar, né, de produtos agrícolas, a gente acaba com essa cultura diversa de você ter ali no espaço uma variedade de alimentos que podem fazer parte da composição dos nossos pratos no dia a dia. A gente tem que
pensar que no Brasil, quem nos alimenta, quem produz o nosso arroz, o nosso feijão, os legumes, as verduras e as hortaliças, não são os donos do agronegócio, e sim os pequenos agricultores, aqueles que estão ali perto da gente, em pequenos lotes de terra, fazendo e cuidando daquilo que nos nutre todos os dias. E naquela época no Brasil, além da mandioca, um outro alimento que sempre existiu desde os povos originários era o milho. E o milho crioulo, como a gente contou para vocês no último módulo, né, com diversos tipos de sementes, de várias cores. Hoje em dia a gente conhece mais o milho amarelo, né, que acabou se tornando também uma monocultura. Porém, naquela época, o milho ainda não era uma monocultura, e quando os portugueses aqui chegaram, eles trouxeram uma tradição junto com eles, que é a tradição da festa junina, que inicialmente lá em Portugal era uma tradição religiosa, ligada também a uma festa da colheita, só que lá em Portugal era a colheita do trigo. E naquela época o trigo ainda não existia plantado aqui no Brasil. Então, eles tiveram que adaptar essa festa religiosa no momento da colheita pela colheita do milho. Então eles trouxeram uma série de receitas onde eles adaptaram a receita original com trigo para a receita com milho, juntamente com o conhecimento dos povos que aqui estavam, né? Tanto os povos originários quanto os africanos que foram trazidos para cá. Então hoje em dia a gente come na festa junina uma série de alimentos que tem o milho como base, mas que tem o conhecimento de vários povos, tudo junto, misturado, delicioso, pelo Brasil afora. As pessoas sabem que o milho precisa de chuva regular para poder entre a plantação e a colheita. Às vezes você tem a concentração de chuva na época do plantio e depois não tem mais. Então, você não chega ao período de colheita. E aí é quando o sertanejo usa uma expressão, perdi o milho na boneca. Quer dizer, a espiga já estava formada e não conseguiu completar a maturidade dos grãos para poder ser colhida. Se até dia de São José não tiver chovido, você não vai plantar, porque já sabe que dali para frente, se você plantar, perde. Aí o dia de São José é dia 19 de março. E aí, em seguida, vem a primeira colheita, é dia de Santo Antônio, dia de 13 de junho. E o auge da colheita começa no São João, 24 de junho, e no São Pedro, 29 de junho, quer dizer, é o período de colheita plena, quando você tem o inverno favorável. Daí a festa do São João ser a maior festa do Nordeste, porque é a festa da fartura, é a festa da solidariedade, é a festa da agregação. E quem faz tudo isso é a comida. E na comida é o milho. Junho, mês de São João, é mês do milho, festivo, sonoro, inesquecível, da humilde pipoca ao bolo artístico. Junho, no Império dos Incas, era a Páscoa do Sol, a colheita do milho dominador. Os mais velhos sempre falam que plantar vati é muito essencial para a alegria dos filhos, porque quando você está plantando milho, você está plantando também toda a sua energia, e aí ele faz parte então desse contexto da espiritualidade guarani. Os povos tradicionais, né, todos, como o meu povo, tem uma relação muito especial assim, com a alimentação, né? Desde o pensamento, assim, de pensar a época, por exemplo,
que para a gente tem 2 tempos no ano, né? Tem o Arapuaú, que é o tempo novo, e o Araimã, que é o tempo velho. Daí o Arapuaú se inicia no mês de agosto, que é quando se prepara a terra para fazer os plantios. E aí então você também se prepara espiritualmente, assim, para lidar com esse momento que é especial. Porque a gente vai lidar, vai plantar comida que vai alimentar seu corpo, mas que vai fortalecer e deixar alegre os seus espíritos, principalmente das crianças na aldeia. Para o povo Guaranimbá, então, a base da alimentação sendo o milho, que a gente chama de alati, ele é o que acontece de forma mais forte, que ele é o que também traz a possibilidade de você ter alimentação durante o ano inteiro. Resumindo, a alimentação para Guarani é uma parte muito importante para ser tratado num campo sagrado mesmo, porque ele tem essas 2 funções, não é apenas para saciar a fome diária, assim, né? Essa parte da alimentação, do valor dela, de como que ela tem que ser tratada, é passado de geração para geração, que se escuta desde pequeno. E quando a gente inicia aqui, por exemplo, a aldeia Calipetã, uma das metas, um dos objetivos muito, muito forte ainda hoje, era trabalhar pela soberania alimentar guarani. Porque a gente já tinha ficado muito tempo só com a comida de fora, que já tinha causado e causou, e temos essa consequência na aldeia de ter muitos guarani com doenças que não se tinha antes, e guarani com pressão alta, por exemplo. De Guarani tomando insulina diariamente. Quando a gente iniciou a aldeia Calipetã, um dos trabalhos feito foi participar de todas as feiras de troca de sementes possíveis. E o melhoramento das sementes tem uma parte que é muito simples, que é isso. Pega esse milho aqui, destaca 2 dedos aqui, 3 dedos aqui, quando tá assim não tão uniforme, e planta só o do meio. Jaúde, Pameim. Bom dia a todas. Meu nome é Gerá Guarani e estou aqui na aldeia Calipetã, que faz parte das 14 aldeias Guaranimbá, que está aqui no extremo sul da capital de São Paulo. E da minha vida hoje, faço muitas coisas. Uma delas também que gosto muito, muito, muito é de fazer comida para alimentar pessoas adultas, pessoas crianças, para vocês que fazem essa parte primordial também na vida, né, de trabalhar com alimentação. Eu diria que tem muita coisa para ser descoberto, para ser sabido, de onde vêm essas comidas, a origem dessa semente que a gente usa tanto, para a partir daí também ter uma outra relação, assim, como nem precisa ser religioso, mas sempre de agradecer por esse alimento que está chegando nas mãos e que você também vai ter a honra de preparar para oferecer para outras pessoas. E aí, então, eu diria, a do dia vai ter as comidas que vai preparar.